falou um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, que eu acho que isso é muito importante, a questão do diagnóstico, né, doutor? Então, como que a gente faz o diagnóstico do paciente? O que a gente tem que ver, o que a mãe tem que olhar, o que a mãe tem que observar, como que você faz o seu diagnóstico no consultório, Legal. né? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente do diagnóstico precoce, da importância dele, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é a pergunta mais importante dessa live, né? Se a gente tiver que dar alguma contribuição aqui, que seja nesse sentido, olha, mãe, pai, façam isso, olhem se atentem para isso daqui, que a chance de pegar no começo é maior, e a gente sabe que pegar no começo faz toda a diferença. Faz Sem toda. dúvida. Então, primeira coisa, crianças em fase de crescimento, né? Principalmente, quem está perto do estirão de crescimento, ou seja, na menina, a partir dos 10, 11 anos, né, no menino, 11, 12 anos, que o menino tem o estirão, em geral, 1, 2 anos depois. Essa faixa etária é a faixa mais importante para olhar a criança sem roupa de costas, né? E é curioso que nessa faixa etária o adolescente é mais retraído, né? O adolescente não deixa os pais olharem, o adolescente tem vergonha do corpo, acha o corpo estranho, usa roupas largas, e isso deixa um pouco mais difícil ainda essa equação para os pais, e é um desafio que os pais têm que ter. Mas eu diria então que em toda fase de crescimento tem que olhar a criança sem roupa de costas, tá? Mas principalmente atenção redobrada durante o pico de crescimento. Então o que os pais têm que ver? É um checklist aqui para os pais. Primeira coisa, a altura do ombro, né? Então geralmente os ombros têm a mesma altura. Agora, quando a escoliose começa a aparecer, um ombro começa a ficar mais alto do que o outro. Pode ser o direito, pode ser o esquerdo, tá? Depende da curva, um ou outro pode ficar mais alto, mas olhar e buscar essa simetria é um ponto importante. Segundo ponto importante é olhar a cintura da criança, né? Então, a cintura ela tem que ser simétrica dos dois lados. Então, com os dois braços esticados, o espaço entre a cintura e os braços tem que ser simétrico, né? Então a escoliose começa a jogar o tronco para um dos lados, né? E isso pode ser um sinal de que a coluna está deformando mesmo. Outro ponto importante, né, que aí é a questão da rotação, né, que a gente falou no começo, é pedir para o seu filho ou sua filha curvar para frente, como se fosse colocar a mão no chão, né, colocar as duas mãos no chão. E aí o pai vai olhar as costas do filho. E na escoliose, um lado começa a ficar mais alto do que o outro, porque está torcendo a coluna, ela torce mesmo e a costela sobe. Então, se tivesse que escolher 3 sinais, para não ficar uma coisa muito extensa, esses são os 3 sinais mais importantes que eu considero. E aí você olhou, né? Você olha, aí chama o seu marido, sua esposa, será que tem? Será que não tem? Aí gera uma dúvida. Nessa hora, é importante levar seu filho num ortopedista, tá? Um ortopedista especialista em coluna, principalmente, que vai reproduzir essas e outras manobras, né? Tem uma série de outras manobras, e que se achar duvidoso de verdade, a gente vai pedir uma radiografia, que aí sim a gente finaliza todo o processo diagnóstico. Então, na radiografia, um raio-x simples, não é nenhum exame super rebuscado, ressonância, tomografia, nada disso. Bom e velho raio-x, a gente olha, faz algumas medidas e responde com precisão se existe ou não existe